Foi até engraçado, né? Hoje eu fui sair para levar minha filha na terapia e olha como que é a força do hábito, né? Eu tenho a mania de sair de casa, pegar a chave, fechar a porta, trancar a porta e sair. Isso seria muito normal se não tivesse mais pessoas em casa, né? Meu marido ficou em casa e eu levei a chave e ele ficou trancado. Então, o que eu quero refletir com esses pequenos hábitos? Coisas que a gente faz no automático, né, no dia a dia, no automático, e parecem ser inofensivas, parecem não trazer nenhum prejuízo aí, né, para a sua liderança, para o resultado da sua gestão, mas que na verdade no dia a dia fazem muita diferença. É sobre esses hábitos, sobre esses probleminhas do dia a dia que a gente vai discutir aqui. Então, tem algum hábito, alguma questão que você já viu que pode prejudicar o seu dia a dia? Já pode ir colocando aqui, que quem sabe é um hábito a mais que a gente vai discutir. Eu trouxe alguns hoje, mas é bom que a gente tenha cada vez mais aqui, então se tem alguma coisa te prejudicando, já pode colocar nos comentários. O que a gente percebe, né? Quais são os sintomas comuns que a gente percebe no dia a dia da gestão industrial? Gestor sempre apagando incêndio, por mais que se esforce, os problemas sempre estão se repetindo. Então parece que todo santo dia você está resolvendo quase que as mesmas coisas. Você começa o dia com tudo planejado. Né? Tá tudo bonitinho. Hoje eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois vou entrar em tal reunião e vai acontecer assim, assado. Pois é. Até que vem a primeira avalanche de problemas, né? E aí a gente começa na faseção, resolvendo os problemas. Quando acaba o dia, a gente simplesmente não fez nada daquilo que estava previsto, planejado, e a gente vai se perdendo nessa rotina no dia a dia. E então, não tem a ver com a quantidade de tempo que a gente trabalha, né? Porque eu sei que todo mundo aqui trabalha muito. Todo mundo aqui se esforça pra caramba, trabalha até fazendo hora extras muitas vezes. Só que tem alguns maus hábitos que estão aí na nossa rotina do dia a dia, né? Alguns buracos por essa estrada que estão fazendo a gente travar essa caminhada aí. E a gente vai bloqueando esse nosso avanço justamente porque esses maus hábitos vão se tornando quase automáticos. Assim como eu, por exemplo, sair de casa, trancar a porta e sem lembrar que tinha, né, meu marido tinha que sair aqui e precisava da porta aberta. Alguns exemplos, né, que eu gosto de trazer aqui do dia a dia. Você faz essa lista de prioridades, por exemplo, só que aí simplesmente corre no setor e fica resolvendo os problemas, né? Quantas vezes a gente está ali cercado de informações importantes e não sabe usar essas informações? Né? Quantas vezes eu estou fazendo um microgerenciamento, ou seja, para que as coisas aconteçam, para que o processo produtivo aconteça, eu tenho que ficar de cima, eu tenho que ficar ali o tempo inteiro, vendo se a pessoa fez uma tarefa, fez a outra, fez a outra. Esse tipo de desgaste são alguns dos maus hábitos que a gente vai colecionando durante, né, a nossa jornada enquanto gestor. Por exemplo, a gente está numa reunião só de corpo presente. Quem aqui nunca participou de uma reunião só de corpo presente, né? Ou seja, você está na reunião, tem um monte de gente falando, as coisas não estão muito claras, ou o pessoal está ali discutindo coisas que não vão chegar a lugar nenhum. Você praticamente sai da reunião, fica de corpo presente e vai resolver outras coisas. E isso é um mau hábito, né? Isso faz parte de um mau hábito que a gente vai deixando as coisas acontecerem ao longo do tempo. Situações, por exemplo, de simplesmente não resolver os problemas ali no corredor, sabe? Não tem um processo para resolver um problema. Tudo bem, eu concordo com aquelas conversas rápidas que a gente tem no corredor, já fiz e faço muito isso, mas tem coisas que se você trata só nessas conversas de corredor, o processo não resolve. Ou o problema não se resolve, ou você vai ter repetições de erros e a gente vai levando isso como um péssimo hábito. O péssimo hábito de achar que só uma conversinha ali vai dar certo, eu falei com fulano, então já vai resolver. Muitas vezes a gente tem que fazer reuniões que realmente vão formalizar algum procedimento, tem que descrever, fazer alguma coisa. Então a gente tem que procurar pegar os maus hábitos e traduzir esses maus hábitos, né? Mudar esses maus hábitos e trocar por outros hábitos que vão realmente trazer resultado. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então eu já trouxe alguns hábitos que são muito comuns, que foram mapeados, e a gente vai substituir eles por boas ações, boas práticas para a gente mudar no dia a dia. Esses hábitos
muitas vezes eles parecem assim, inofensivos, né? Só que de tanto repetir, a gente traz alguns estragos para a nossa carreira e para o resultado. Por exemplo, o tempo da gente não rende. Quantas vezes a gente se ocupa do que poderia delegar? Quantas vezes eu fico preso numa tarefa que é extremamente operacional e aí eu fico sem tempo? Isso é um péssimo hábito. A gente tem o hábito de querer fazer tudo com as nossas próprias mãos e esquece que tem uma equipe, esquece que tem pessoas que poderiam pegar essa função, essa atividade, essa tarefa para fazer. Então, por exemplo, muitas vezes a gente pega uma tarefa do nosso funcionário porque tá vendo que ele tá pelo caminho errado. Ao invés de eu ir lá corrigir, eu pego para fazer porque eu acho que vai ser mais rápido. Eu acho que vai facilitar minha vida que eu não vou ter que fazer essa tarefa depois na correria, ao invés de ir lá e fazer diferente. Então a gente está sempre sem tempo para fazer aquilo que a gente precisa entregar, de fato, como os nossos indicadores, os nossos resultados para a diretoria. Mas por quê? A gente se ocupou de coisas que realmente não precisava. E esse é um hábito recorrente que a gente tem no dia a dia da fábrica, que é pegar e fazer ao invés de ensinar, ao invés de desenvolver o time, as pessoas do time. Um outro impacto extremamente importante é que a gente vai desgastando o nosso relacionamento com a equipe. O que vai acontecendo? A gente fica mandando recado para a equipe. Então, eu vou chegar e falar assim: Fulano, avisa para a equipe que as coisas vão acontecer assim, assim, assim. Quando que muitas das vezes eu, enquanto gestora, preciso ir lá e comunicar direto. Principalmente comunicação entre supervisor e operacional, gerência e supervisão, gerência operacional. Por quê? Vai virar um telefone sem fio. E aí eu falo uma coisa, a pessoa interpreta outra, ela fala outra para esse time, e aí a gente começa a virar um telefone sem fio daqueles, né? Isso vai desgastando a nossa relação com o time. Isso é um péssimo hábito, porque a gente acha que as pessoas vão transmitir a informação tal qual a gente está passando. Né? E para quem já brincou aí de telefone sem fio sabe muito bem o resultado que acontece lá no final. Então, muitas vezes, o problema de comunicação que não é tão precisa, não é tão clara, né? Às vezes a gente comenta alguma coisa com o supervisor, que a gente está dando uma orientação, aí ele sai maluco para falar com a produção que o mundo está acabando. Eu contei aqui numa dessas lives anteriores que o dono de uma fábrica falou com a gerente dele que as coisas estavam indo difíceis, ia ter muita dificuldade financeira, ela já espalhou para a fábrica inteira que o negócio estava quebrando. Né? Então, o desgaste, né, com o relacionamento com essa equipe, ele vai acontecendo à medida que a gente tem o péssimo hábito de não comunicar direito, de não falar aquilo que tem que ser falado para as pessoas diretamente. E aí a gente vai provocando isso que parece inofensivo durante a nossa rotina, vai acabando com a nossa relação com as pessoas. Aí começa, né? Por exemplo, microgerenciamento, eu fico em cima das pessoas, eu não confio nas pessoas. Isso vai desmotivando, porque a pessoa sabe que consegue fazer aquela atividade, mas vê que você não confia nela. Então, o impacto da gente ter esses hábitos ruins, ele vai minando a nossa relação com a equipe. Credibilidade, a nossa credibilidade começa a ficar em risco, porque simplesmente as pessoas duvidam que você consegue fazer alguma coisa. Ah, mas por quê? Porque você tem dificuldades de trazer resultado com base em vários pequenos hábitos do dia a dia que você coleciona, né? Que a gente coleciona e precisa lutar com isso todo dia. Toda vez que eu falo aqui, gente, lembrem-se que isso foi vivência de muita coisa que eu já passei, muita coisa que eu já vi colegas passarem e que a gente trouxe isso para uma realidade de resolução. Né? E a gente trabalha, por exemplo, dentro do Acelera Gestor, a resolução disso com base no dia a dia do que está acontecendo com o gestor. Não é dados fictícios e a gente fica fazendo suposições de casos, né? A gente tem os casos reais e com base nos casos reais a gente discute qual que é a melhor saída. Então é extremamente importante que a gente entenda quais são os hábitos que a gente tem
ali no dia a dia, né? Os pequenos hábitos que estão ali já arraigados naquela empresa, para a gente poder reverter isso de uma forma a trazer o resultado. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho uma falta de crédito com os diretores porque eu sempre estou entregando coisa atrasada. Então virou quase que um hábito meu atrasar entrega. E aí, quem que está vendo eu atrasar as entregas? Meu funcionário. E aí, o que, que ele entende? Poxa, se a Aline está atrasando as entregas pro gestor dela, pro diretor dela, ela é meu exemplo. Então, tá tranquilo atrasar. Então, eu vou fazendo quase que uma educação reversa com esses hábitos ruins que eu vou cultivando. Então, eu já falei aqui vários dos hábitos que a gente vai falar no passo a passo, no 1 a 1, mas é justamente isso que a gente precisa cuidar. Né? Muitas vezes o diretor vê que você não consegue cumprir os prazos porque você está ali na faseção, ou porque a sua comunicação está atravessada. Ou seja, eu viro aqui e falo assim: ô Paulo, pede para a Bruna para falar com a Kathleen, para falar com a Maria, para fazer isso, isso, isso. Imagina só a quantidade de conversa atravessada que não vai acontecer aí. Então, o péssimo hábito que a gente tem muitas vezes de achar que recado vai funcionar, né? E o impacto que isso causa, por exemplo, na nossa carreira, né? Porque depois de tudo isso, o que vai acontecer? Eu reduzo as chances de promoção com certeza. Porque eu vou ficar muito mais no operacional, porque eu não vou conseguir entregar minhas informações, minhas análises em relação a indicadores. E aí eu não vou conseguir ajudar a empresa a tomar decisões estratégicas. Então isso vai reduzindo drasticamente a minha possibilidade de promoção. Fora o estresse e a sobrecarga, né, gente? Quem aí que não sofre de estresse e sobrecarga estando numa rotina onde está fazendo o trabalho de 2, 3 pessoas porque a equipe não está preparada, você não está conseguindo passar isso para a equipe, não está conseguindo delegar e fazê-los, né, fazer por um cultivo de hábitos que está aí precisando de resolução.